Olha, antes de dizer qual exercício é bom, o que que seria bom, eu vou tentar explicar aqui em pouco tempo o que é a hérnia de disco. Bem, a hérnia de disco ela está relacionada ao disco intervertebral. O disco intervertebral é um disco que fica entre as vértebras da coluna, tá? Eu não tenho nada aqui para mostrar. O ideal era que eu tivesse uma coluna vertebral para mostrar para vocês, tá? Mas aí você tem as vértebras e entre essas vértebras você tem o disco intervertebral. Esse disco intervertebral ele é composto por um líquido pulposo, um líquido gelatinoso, né? E ele tem os anéis fibrosos, né? Que são círculos ao redor desse disco intervertebral, tá? Com o passar do tempo, tá? Com o avanço da idade, por razões pouco conhecidas ainda, com o passar do tempo, vão ocorrendo lacerações nesses anéis fibrosos, né? E esses anéis, eles vão se rompendo. E aí, com isso, você tem uma exsudação, né? Do líquido pulposo. O líquido pulposo, ele escapa desse disco intervertebral e ele se encontra justamente com a raiz nervosa. E aí você tem ali um conflito neuroarticular, tá? E esse conflito neuroarticular ele gera dor, porque o disco intervertebral ele começa a pinçar essa raiz nervosa e que muitas vezes inflama e gera dor, tá? Agora, qual é a notícia boa? A maioria das vértebras, das hérnias de disco, tá? Elas, com o tempo, elas vão desaparecendo sozinhas, tá bom? Essas hérnias elas vão sendo reabsorvidas, tá? Então, tem muito caso de pessoas que fazem uma ressonância magnética, ela, depois de um tempo, faz o exame de novo e quando vai ver ela não tem mais hérnia, tá? Claro que isso não é em todos os casos, tá? No caso de uma hérnia já extrusa, já é mais difícil disso acontecer, tá? Mas também é possível, tá bom, gente? Então, em relação à pergunta do nosso amigo aí, né, tem uma hérnia de disco, qual exercício é bom para mim? Não é um exercício específico, tá? Mas tem uma série, é um programa correto de treinamento, uma série de atitudes terapêuticas que vai ajudar você a melhorar, tá? Nesse caso aí vão entrar pelo menos 2 profissionais a princípio, tá? O médico, o ortopedista e o fisioterapeuta. Muitas vezes o médico, né, que é a primeira pessoa que você vai procurar, o ortopedista, né, ele vai te passar para o tratamento conservador. Então ele vai pedir para você fazer fisioterapia e você vai fazer lá algumas técnicas, vai fazer TENS, vai fazer outros procedimentos, né? E depois você vai precisar fazer atividade física para que você não tenha mais hérnia de disco, né? Tem algumas técnicas que são usadas na fisioterapia, né? O RPG é uma delas, né? Às vezes você faz pilates também. Eu, no meu caso, eu tenho hérnia de disco, eu nunca fiz pilates, nunca fiz RPG, eu faço treinamento funcional, tá? Eu fiz treinamento funcional, melhorei a minha coluna. Eu tenho um aluno também, o Rafael Melo, tá? Meu amigo, que chegou para mim justamente com um problema relacionado à hérnia de disco, tá? Ele fez o treinamento funcional comigo e ele sentiu melhoras imediatas. No caso de um personal trainer, tá? Você não vai procurar, tá, qualquer profissional de educação física, qualquer personal trainer para trabalhar, para você melhorar esse problema da hérnia de disco. Vai ter que ser um profissional que estudou coluna, que conheça, tenha bastante conhecimento desse assunto, que seja um especialista, né? No meu caso, né, eu aplico treinamento funcional justamente para melhorar esse tipo de problema, né? Tratar esse sintoma de dor da pessoa que tem hérnia de disco e outros problemas de dores relacionados a problemas nas costas, dores nas costas e outras coisas, tá bom? Então, sim, tá? O treinamento funcional ele pode te ajudar, ele me ajudou, já ajudei pessoas com hérnia de disco que tem esse problema, tá? E eu posso ajudar você também, tá bom? Faz o contato aí com a gente que a gente conversa mais sobre o seu problema.